Fala galera, para começar esse mês de novembro, eu recebo aqui o Lucão e o Koala, que são dois casters aqui de Fortaleza que narram campeonatos de esportes no Nordeste todo. Eles trabalham junto com o Pedro, que conversou aqui comigo já. Então, os podcasts meio que eles se complementam. Escuta do Pedro, escuta esse aqui novo, que você vai ver aqui como está o cenário de esportes aqui no Ceará e no Nordeste, certo? E não esquece de me seguir aqui no Spotify e avaliar o episódio com 5 estrelas. Isso vai estar me ajudando demais a chegar a mais pessoas. E vamos nessa para o episódio de hoje. Hoje eu tô em casa, né? Tô com dois amigos, parceiros Go Gamers ou Pro Gamers, né? Na verdade. E aí, galera, como é que vocês estão? De boa, meu filho. Tudo na paz. Graças a Deus, Senhor. E aí, antes da gente começar a gravar aqui, já tava queimando pauta aqui com Koala. Então, eu vou primeiro explicar logo a dinâmica do podcast pra vocês e depois a gente entra nos assuntos, belezinha? Certo. Pronto. A gente vai conversar aqui como qualquer outro podcast. No caso, hoje vai ser um pouco diferente, que é a primeira vez que eu faço com duas pessoas. Ficou um pouco estranho essa frase, mas tudo bem. E assim, então a gente vai tentar uma dinâmica diferente aqui durante a gravação, mas o final é do mesmo jeito, que é o seguinte: a gente vai conversar aqui normal e no final eu vou pedir pra vocês dois me contarem uma história de vocês, tá certo? Aí pode ser uma história triste, uma história alegre, uma história, mas que tenha a ver com vocês dois, belezinha? Tranquilo. Sim, Lucão, quando a gente tava conversando aqui, antes de tu entrar, a gente já tava falando que já tem campeonato aí, né? A gente tá gravando agora no dia 15 de outubro. O episódio de vocês deve ir ao ar no dia 5 de novembro. E aí, como é que tá os preparativos para o Campeonato Rio Mar? Então, tá intitulado como LCG, né, que é a Liga Cearense de Games, né? Ele vai acontecer agora as etapas online, né, as etapas de classificatória. Elas estão, vou começar agora dia 18, não, desculpa, dia 19, que é sábado. E aí ela vai se estender, se eu não me engano, até o comecinho ali, meio de novembro. Pode ser até que o podcast tenha saído na época. Deixa eu até confirmar aqui pra não estar falando besteira, porque às vezes eu falo bastante besteira aí, quem me conhece sabe. Vamos lá. Então presencial vai ser depois do dia 3. Então, daqui pra abertura do podcast pode ser que já tenha saído, então a gente já tenha, de certa forma, já esteja até no evento, né? Acho que esteja acontecendo, né? Isso, exatamente. Então, assim, vai ser um evento como a gente já faz, né, corriqueiramente, né? Que são as 3 modalidades aí que mais tem público, né? Desculpa, 4, né? Que é o UFC 24, não sei se é o 24 ou 25, vou até ficar devendo essa informação aí, porque saiu o 25 agora recente, não sei se a galera já tá acostumada a jogar com o Real Madrid com todos os bonecos absurdamente impossíveis que existem lá. Mas FC 25, League of Legends, CS e Valorant, né? São os grandes. Digamos assim, é o que a galera mais curte jogar, né? A galera tem mais afinidade e tudo mais. E normalmente quando a gente faz os eventos, tanto presencial como os online, eles dão bastante gente, né? Principalmente o Valorant. Acho que o Valorant tem um público bem bacana, assim. Acho que mais pra frente a gente vai conversando sobre o público, mas são 4 modalidades aí bem fortes aqui no Ceará. E eu acho que vai ter fighting game também, eu posso tá esquecendo disso, mas. Eu acho que vai ter Street Fighter, né não? Vai, se passa que vai, se vai que vai. É porque eu não vi aqui na minha agenda aqui, mas provavelmente sim. Peço desculpas aí pela falta de informação, mas de qualquer forma, quem for assistir já vai ter acontecido, então. Aí só pra complementar, que eu acho que a gente não deu a data certa, o presencial, as semifinais e finais vão ser nos dias 8, 9 e 10, lá no Rio Mar, na, Perfeito. na área de eventos, né? Que fica ali do lado do teatro, na praça de alimentação, 8, 9 e 10 de novembro. de novembro, perfeito. Então, toda a primeira etapa vai ser online. Nível Nordeste? Vai ser nível Nordeste? Eu acho Tá, que. tá aberto para quem quiser se inscrever, né? Assim, se tiver algum time de Natal, João Pessoa, Recife, Pernambuco, enfim, São Paulo, né? quem São Paulo, quem tiver disposição para vir para cá competir, tá mais do que aceito.
Ah, entendi. Então é nível nacional. Se a pessoa estiver disposta a vir de onde ela estiver, né? Aí é por Isso. ela, né? Exatamente. Aí, se você tiver disposição aí de cruzar aí o país, até se você quiser vir de outro continente, não tem nenhum tipo de problema, não. A Liga é cearense, vai acontecer aqui no Ceará. Então, você tendo condição de vir pra cá, pro Ceará, seja bem-vindo. Já já então a gente continua aqui falando isso aqui, mas eu queria também saber como que vocês começaram, né? Eu sei, mas talvez quem esteja ouvindo a gente aqui não saiba como vocês começaram nesse mundo, né? O Lucão eu sei que tá aí no meio do entretenimento, já falando de cultura pop, já falou cultura pop comigo no Cabeçalho, no Cosmo Nerd, e já acompanhei inclusive nos primeiros campeonatos, eu acho, da Pro Gamers, quando ainda era Go Gamers, né, na narração. Uhum. Mas eu quero então, começa por ti, Humberto. Fala pra gente aí como foi que tu começou até evoluir para o Koala. Beleza. Então, eu sempre fui da publicidade, né? Trabalhava com eventos, trabalhava com marketing digital e sempre curti esporte de uma maneira geral. Geralmente a galera começa na narração por admirar futebol, né? Narração do futebol da gente, narração brasileira, né? Ela é muito forte assim no futebol. A gente tem nomes muito expressivos, tanto na parte de narração como na parte de comentários. Então, é o comum, assim, é você se apaixonar pela narração por conta de futebol. E não foi muito o meu caso, não. Assim, eu sempre acompanhei os esportes, né? Acompanhava desde StarCraft, então tenho visto aí campeonatos há muitos e muitos anos, mas em 2015 eu estava assistindo o CBLOL e eu estava vendo o Chaep, que é um baiano, narrar PEN contra INTZ, narrando um backdoor do Mylon na minha magnética, né, na minha esquelética INTZ, A falecida. falecida, mas cara, a emoção que o cara trouxe, assim, é absurdo. E o fato dele ser do Nordeste, né, dele ser baiano, me brilhou os olhos, assim. Eu fiquei tipo, cara, eu acho que tem coisa aí, acho que dá pra fazer algo por aqui e tentar crescer dentro do mercado. E eu vi que o Lucão tava nessa, né? Ele tava na Go Gamers na época, fazendo alguns campeonatos e tal, e eu cheguei assim, meio na caruda. Disse, e aí, Lucão, qual é dessa narração aí? Será que não dá pra fazer uma pontinha, um negocinho e tal? E ele falou com os caras, falou com o PH e tal, e eu fui lá fazer o Rio Mai Sports em 2019, e, cara, desde lá já fiz aí alguns eventos com a Pro Gamers, já narrei alguns campeonatos nacionais, o Estrelato, que é um campeonato que é focado na comunidade Tier 3, né, de Valorant. Então, já narrei alguns campeonatos inclusivos. Então, cara, minha trajetória meio que foi essa, assim. Eu comecei já apaixonado pelos esportes e fui meio que na amizade, assim, de tentar, de dar a cara e ver o que que dava. É massa, né? Rolou o interesse, correu atrás e tá dando certo, né, o Chapa? Exatamente. E tu, Lucas, eu já falei aqui, mas fala por ti, fala como foi. Bom, primeiramente, eu fico muito triste de saber que o Humberto não vai começar a nossa história falando da escola, Ah, pô, mas porque ele estava falando só do da profissional, né. carreira, né? É, Mas eu e o Humberto a gente se conhece desde o tempo da escola, né? Então a gente tem aí uma amizade aí que já é debutante, já tem, talvez já tenha. Acho que debutante não. passou Debutante. já, Debutante. passou. A Já, gente já a gente se tá. conheceu o quê? 2008, pô. A gente se Fala conheceu não, em fala não. 2008. Fala não que eu fico. Começa a doer as coisas. E assim, o PH também, né? O PH ele estudava lá, lá no colégio com a gente e tal. Mas eu acho que ele não era. A gente não era tão próximo, mas ele já me via, né, fazendo alguns tipos de atividades de. Eu fui apresentador, né, da Semana Cultural. Eu me apresentava em banda, inclusive o Humberto era um dos meus maiores entusiastas aí, que me ajudava bastante aí na parte de banda. Então, tipo, meio que eu já tinha feito teatro também, então, tipo assim, eu tinha uma certa tranquilidade em lidar com o público e com, tipo assim, apresentações em geral, né? Então, pra mim foi uma parada muito gostosa de fazer, tipo, porque eu meio que foi de supetão mesmo. Algum tempo atrás, meu pai tinha me colocado num curso, veja bem que loucura, num curso de locutor lá do Salesiano, Dom Bosco.
para fazer esse curso, né? Então, tipo assim, eu fiquei já tinha uma certa tranquilidade nessa parte vocal, mas eu não acho que eu tenho uma voz de locutor, né, por assim dizer. Tem nada, tem nada. Tem não, cara, pior que não tem não. Mas assim, não é porque eu tenho que, tipo, até isso que eu ia falar, inclusive, pra quem quer começar, pra quem quer fazer, né, essa parte de narração, eu acho que a voz ela é importante, mas ela não é uma parada crucial, né? O que vai fazer você definitivamente ser um bom locutor ou não, né? Um bom locutor, não, desculpa, um bom narrador ou não. Então, quando surgiu o convite, eu fiquei um pouco apreensivo por essa questão mesmo da, da voz, né? Não achava que eu ia conseguir fazer uma certa imponência e tal. Até mesmo acho que o Koala é a melhor definição aí de uma voz poderosa mesmo para fazer. Mas quando surgiu o desafio, eu abracei, até porque era os jogos que eu jogo também, né? LoL, joguei CS muito na adolescência. O Valorant ali na época que começou, que teve o boom, né? Que teve ali o beta na pandemia, então todo mundo jogou um pouquinho também. Então foi vendo essa parada que eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu junto com o Berto, eu também assisti bastante esse CBLOL aí, todos os CBLOLs que teve desde que eu comecei ali em 2013, mais ou menos. Eu assistia, né? Sou torcedor da PEN aí, acho que ninguém tem dúvidas. Mas eu assistia bastante, eu ficava super, tipo, caramba, velho, os caras são muito bons, entregam muito, assim, tá ligado? Fazem um alcance vocal, assim, muito grande pra entregar coisas que às vezes você chegar pra um pai, assim, perguntar o que ele tá entendendo ali do negócio, ele não tá entendendo nada. E de fato, às vezes a gente se confunde, às vezes, né? Tá rolando uma teamfight, por exemplo, com 50 bonecos se batendo, 50 bonecos soltando magia, soltando não sei o quê. E é totalmente diferente do que é o futebol, totalmente diferente do que é os outros esportes, né? Então você tem que ter além do conhecimento prévio do que tá acontecendo, você tem que ter um conhecimento do que tá acontecendo no jogo, né? O que é que vai rolar no jogo a partir de então. Então, foi um grande desafio, mas foi muito gostoso de fazer. E quando a gente começou a fazer com amizades, ficou mais fácil, né? Meu parceiro aí de bancada há muito tempo foi o Bruce, né? O Bruce D. Que não sei se ele vai escutar esse episódio aí, mas mandar um abraço pra ele aqui. Mas a gente fez muita transmissão juntos, então começamos a fazer muita essa parte de campeonatos, né? Teve o Rio Mais Esportes aí que o Humberto participou. Teve outros aí que a gente também fez junto, né? A gente fez um campeonato lá em João Pessoa. Eu fiz campeonato também de um campeonato inclusivo que teve de LoL também. Então teve todas essas coisas aí, nacional também, Studio Games, enfim, várias coisas que a gente fez junto. Então, quando a gente faz com amigos, eu acho que fica mais divertido, fica menos cara de profissional. E é aquela parada que a galera fala que quando você gosta de uma coisa, você normalmente faz com muita tranquilidade, não vira um fardo, né? Até porque a gente narra pra internet, né, é um outro meio diferente aí da TV e do rádio, que são meios mais sisudos, né, eles têm Aham, um roteiro muito mais definido, um movimento mais definido. A internet ela exige uma interação tanto de bancada como com o público muito maior, né, então a perfeito. gente e eu acho que quando a gente tem essa sinergia, quando a gente tem esse equilíbrio, assim, dentro da bancada, ninguém se atropela, ninguém, tira o tempo do outro dentro da transmissão, e acaba ficando um negócio mais fluido, fica mais interessante para quem está assistindo pela internet, né, até porque quem tá assistindo pela internet, a gente sabe que geralmente a gente é a segunda tela, né, as pessoas estão ali assistindo o campeonato pela internet, mas elas estão lavando uma louça, elas estão fazendo um trabalho da faculdade, enfim, elas estão em um outro momento e às vezes elas vão lá e dão uma olhadinha, nem sempre a gente tá com o olho vidrado. Claro, tem a galera que senta na frente do computador, senta na frente da TV e assiste ali a transmissão completa, mas a grande parte é segunda tela, né. Mas eu acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E Perfeito. assim, só pra complementar, assim, vocês vão concordar comigo, né? Mas quando o Lucas falou que a questão da voz é importante, mas também não é só isso, né? Eu acho que a internet exige muito, não que a TV e a rádio não exija, é carisma, né? Tipo assim, tem muita gente que começou na internet aí que realmente, mesmo campeonatos de LoL, CBLOL, era uma galera que não tinha essa experiência, a gente não tinha uma pessoa forte como é na TV, na rádio, narrando um futebol.
mas tinha um carisma tão bom que consegue lhe prender ali, né? Acompanhando o campeonato, seja de CS, seja de LoL, né? Perfeito, perfeito. A gente tem, assim, tem gente que realmente, eu falar de uma forma até um pouco paia, mas é verdade. Tem gente que realmente não consegue entregar. Assim, a gente tem exemplos aí de pessoas que passaram, ou que a gente já assistiu, consumiu, que não conseguem entregar, assim, o que eu posso dizer, assim, que é vender para o público o que está acontecendo, né? O que é a diversão da parada em si. Porque, de certa forma, a gente está falando de uma coisa que é divertida, né? Jogos eletrônicos e tal, tipo, a galera vai para assistir, vai para se divertir. Então, é muito importante você ter, assim, esse time das coisas, né? Eu e o Humberto aí, a gente tem uma sinergia legal justamente por conta dessa questão da escola, a gente já se conhece há muito tempo, nosso ciclo de amigos é o mesmo, então a gente não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, a gente não tem nenhum tipo de problema em relação a um entender o que é que o outro tá querendo passar, ninguém se atropela, como ele mesmo falou, Isso. mas o carisma, sem dúvida, é uma parada que, tipo assim, precisa muito ter, e mais do que tudo, a pessoa precisa, tipo assim, entender o público, né? Eu trabalhei aí com... O Humberto não chegou a passar por essa situação, não. Eu trabalhei com o pessoal do Free Fire, né? Eu E trabalhei assim, também. E no Eu é, backstage, escapei. no backstage. e Essa aí eu assim, escapei. cara, não, mas aí que tá, cara, é uma galera que abraça muito, brother. Muito, muito, muito. Tipo assim, é uma coisa que você às vezes poderia ficar um pouco assim, até com o pé atrás, né? Eu acho que é bem comum, assim, que a gente fica um pouco apreensivo, até porque a gente vai lidar com uma galera assim que provavelmente só tem aí ali aquele celular pra jogar, então, tipo, não tem todo aquele conhecimento de internet que a galera tem e tudo mais. Então, você tem que saber comunicar pra essa galera, comunicar pra esse público, né? E eles, cara, eles, assim, transmitem tudo de volta, sabe? E aí, outra coisa que eu acho interessante também, não só essa questão também de saber se portar ao vivo, carisma e tudo mais, mas você saber valorizar a situação, porque é muito importante você entender que aquelas 10 pessoas ali que estão jogando, ou 50, vamos dizer assim, no Battle Royale, né? Ou duas num jogo de luta. Aquelas duas pessoas ali, cara, elas estão te valorizando muito, porque tu tá fazendo uma parada que eles talvez nunca na vida deles sonharam que ia acontecer. Que você tá narrando a jogada deles, tá gritando o nome deles, você tá falando deles, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que empolga demais, você fica super feliz. Inclusive a gente, quando faz campeonatos assim, que tem alguns times que ficam de fora da transmissão, rola briga, meu amigo. Os caras ficam malucos. Não, eu quero que o meu jogo seja transmitido. Eu quero que, entendeu? Eu quero que o narrador fale meu nome. Então são coisas assim que a gente tá trabalhando com o sonho de uma galera que às vezes você nem imagina que eles estão, tipo assim, te curtindo tanto, sabe? Curtindo tanto o teu trabalho, curtindo tanto o que tu tá fazendo, tá entregando. Então, eu e o Betinho, a gente tem muito essa parada de, tipo assim, a gente trabalha muito com o público, né? Quando a gente vai Aham. fazer um ao vivo, por exemplo, a gente sempre fica brincando com a galera da torcida, fica brincando ali que a galera tá assistindo. Porque essa galera se sente muito abraçada, né? Se sente muito acolhida, né? Então é muito gostoso você ter essa noção de como você vai se portar e como é que você vai tratar seu público e as pessoas que estão jogando envolvidas. Porque todo mundo merece respeito e todo mundo merece que você também é super exaltado, né? Então é muito bacana ter essa noçãozinha também. E é interessante, Lucão, porque acaba que, com o passar dos campeonatos, vai se criando realmente um vínculo ali de amizade, né? A gente tem Isso. vários exemplos aí de pessoas que frequentam os campeonatos e que a gente já construiu uma relação interessante. A gente tem o Braga, a gente tem o Muliquim, tem a Tatá, tem o Joãozinho que é um cara de uma pessoa que sempre tá nas lives, ele sempre tá ali marcando presença, comentando, engajando, é um cara super dedicado, assim, e que super abraça a gente. E é importante dar uma ressaltada no que o Lucão falou, quando a gente fala de carisma, quando a gente fala de capacidade de interação e até mesmo de qualidade de voz, o fato de não ser tudo, porque o que que acontece? Muita gente tem a voz boa, mas não tem aquela pegada do público, né, de ir lá engajar, de ter uma dinâmica, mas isso também é algo que se adquire com o tempo. Isso é algo que você Perfeito. pega com exercício, é algo que você pega ensaiando na frente do espelho, assistindo uma jogada em casa, aí você vai se grava, tenta fazer uma narração daquela jogada, narra uma vez, depois narra de novo, já sabendo mais ou menos o que vai acontecer para você entender um pouco ali a dinâmica. Depois você assiste uma outra jogada e tenta narrar por cima. Então, essa constância, esse treinamento vai fazendo com que você melhore um pouquinho mais a cada dia, né? Dinâmica é algo que, cara, é tempo. Tempo é chave, assim, nesse caso.
Porque o que é que acontece? Quando a gente fala de uma transmissão de rádio e de TV, os caras trabalham em escala, né. Então muitas vezes o narrador, ele não conhece diretamente o comentarista, ele não conhece diretamente o operador de som, ele não conhece o cara que vai lá fazer o VMix da parada. E no final das contas, ele tem que chegar muito mais cedo, ele tem que ter um contato com essa galera, tem que conversar, tem ali que criar um vínculo rápido, para que durante a transmissão ele tenha, maior liberdade para trabalhar, ele tenha ali um conforto para estar naquele lugar. Diferente um pouco do que acontece com a gente, né. A gente tem, como o Lucão falou, o privilégio de trabalhar entre amigos, de trabalhar entre pessoas que já se conhecem, que já têm uma interação legal. Então, acaba que tudo meio que convergiu, assim, pra gente ter um trabalho, eficiente, um trabalho de qualidade, né. Acaba que o próprio fortalecimento desses laços com o público também já é algo que hoje é muito presente nos campeonatos que a gente narra, nas competições que a gente atua, por conta disso, por conta da gente ter uma liberdade maior de ir lá fazer uma brincadeira, de ir lá fazer um comentário, provocativo, perguntar lá para o jogador, tipo: "Ah, quantos players tu acha que tu vai matar?" Ou "Quanto será que tu ganha hoje?" Até mesmo de brincar, entre aspas, entre milhões de aspas, até de torcer contra, né, tipo: "Ah, cara, tu É. já ganhou o campeonato demais, agora eu quero que fulaninho ganhe, tu não merece ganhar mais não, chega, tá bom, já deu." Até de se criar uma cultura dentro do próprio campeonato, né? A gente teve qual foi o evento? Qual foi o evento? Arena Beto? Byte Gamer Não, ou Do João Pessoa. foi o É, Imagine Land. Imagine Land. Por exemplo, Imagine Land, cara, a gente não conhecia basicamente ninguém que tava no campeonato. Mas durante o campeonato, a gente foi conhecendo os players, né? Conhecendo o pessoal do chat. Então, criou-se uma cultura dentro do próprio campeonato em que, tipo assim, se você perdesse um dia de transmissão, talvez você perdesse uma piada interna, saca? Tipo, o próprio chat criava suas próprias piadas. Então, a gente, tipo, chegou no campeonato, tinha várias pessoas que estavam ali reconhecendo alguns memes que a gente mesmo fazia e tudo mais, alguns personagens que aconteceram no campeonato, alguns times assim que figuraram algumas coisas. Então, isso é até legal porque cria uma identidade, né? Você, por exemplo, vai fazer um campeonato, por exemplo, que a gente fez várias vezes na Ibai, né? Que é a, nos Arena shoppings, Byte né? Gamer. Isso. E a gente fez na Ibai, assim, cara, o público da Ibai, ele já conhece a gente, ele já sabe quem é a gente. Então, tipo assim, quando eles chegam lá, eles mesmos já sabem. Tem a mãe do menino que vai lá pra assistir, tem a namorada do outro que vai lá fica xingando os outros. Então, tipo assim, são coisas que a gente tem em comum ali, que meio que vira uma comunidade, saca? E o pessoal às vezes fica até com saudades, fica pedindo pra voltar e tudo mais, porque ali de certa forma, é um ponto de encontro, é um ponto de que você vai sair de casa e vai se divertir. virou uma comunidade, né, mesmo assim. Vira uma comunidade, exatamente. Então, assim, é um cuidado que a gente tem também. Normalmente eu e o Humberto, assim, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas se sintam realmente como fossem nossos amigos mesmo, sabe? Nossos brothers e tudo mais. A gente conversa, tem os pós-evento, a gente vai lá, fica zoando os caras. Às vezes até a gente participa dos campeonatos e fica, né, tipo, criando provocação e tudo mais. Mas os caras são tão gente boa, eles respeitam tanta gente assim, que nunca dá problema, sabe? Nunca teve nenhum tipo de problema. Assim, problema teve entre eles, né? Entre eles. É, os gritarias, bater na mesa, bastante, mas a gente sempre tenta contornar, mas são coisas bem, bem tranquilas, até porque o pessoal dos jogos, eles não são tão efervescentes assim como a galera do futebol, né? Então eles têm uma... Sabe que não passa ali da lan house, né? Não passa ali da tela Deixa, do computador. deixa eu fazer aqui uma pergunta pra vocês. Vocês falaram toda a experiência, deram várias dicas, que era uma coisa que eu até fazer. Vocês falaram muita coisa aí que eu pretendia perguntar pra vocês, vocês já adiantaram. Mas Mas pode eu queria, perguntar que a gente completa, né. É, mas eu queria saber, então, do começo de vocês, tipo, Humberto e Lucas, vocês lembram da primeira partida que vocês narraram e como foi, tipo, a sensação, a experiência, tipo ali, o nervosismo, o que é que passou ali na cabeça de vocês? Ou tava tranquilo, assim, preparado? Como foi? Quer é, começar, Lucão? posso começar, né? Que eu comecei um pouquinho antes, mas assim, a gente... Foi inclusive no mesmo evento que o Humberto começou, né? A gente não tinha narrado junto ainda, mas a gente começou no mesmo evento, né? Eu fiz uma parte, ele fez uma outra lá que... Não lembro se eu não podia ir, não lembro como é que foi a dinâmica. Eu sei que o pobre do Humberto teve que ir pra casa de não sei quem, não foi o Humberto?
Foi pra casa do eu não lembro agora o nome do cara, velho, Era o mas a Brutus. transmissão Brutus, isso, É. exatamente. Então, Eu lembro, você quer. a gente fez uma. Enfim, o campeonato, cara, foi meio caótico, porque foi de casa, né? Foi online e tudo mais. Então, muita coisa foi perdida por conta, né? Das questões de spec, questão de técnico mesmo, né? Mas eu vou te falar da minha primeira experiência estando numa bancada, que foi no campeonato que a gente fez na cidade, né? Na Rádio Cidade lá. Na TV Cidade, na verdade, né? Sim, E, também tava lá. cara, tu tava, né? Tava. E assim, o primeiro jogo foi completamente tranquilo. A questão é que o dia foi brutal. A gente começou tipo às 1 da tarde, terminou às 10 da noite e foi sem parar. Então, assim, eu lembro bastante assim de ter chegado em casa exausto, assim, cansado. O nervosismo eu acho que eu não senti, porque justamente por eu conhecer bastante o jogo e por eu conhecer bastante o que estava rolando, eu não fico, eu não fico nervoso. Meu nervosismo é mais quando as coisas dão errado, né? Quando as coisas começam a dar errado e a gente tem que fazer, tipo, tem que contornar a situação e tal. E como nesse dia tava tudo mais tranquilo, apesar de alguns atrasos, eu tava mais tranquilo. Mas, tipo assim, a técnica de vocal e até essa parte também que o Humberto frisou, porque o Humberto me pegou já um pouco mais maduro, mas o pobre do Bruce Lee sofreu bastante, porque eu não sabia, eu não tinha esse time de saber cortar, né? Saber esperar o outro falar. Às vezes eu queria falar muita informação e tirava do pobre do Bruce as coisas que ele precisava falar, né? Coisa como de analista e comentarista, né? Então, eu fui me moldando um pouco mais. Ele falava comigo assim, cara, tem que segurar um pouquinho mais e tal. Então, várias coisas que a gente foi. Foi um campeonato longo, mas foi um campeonato que me, tipo assim, modificou bastante a forma que eu via a narração e como é que eu poderia melhorar, né? Fora a questão também da saúde vocal, porque esse campeonato era patrocinado pela Coca-Cola e quem me conhece sabe, né? Uma coquinha eu não resisto. Então, tinha coquinha pra dar e vender, meu amigo. Era o tempo todo, era minha água. Tome coca, tome coca. Então, tipo, quando eu cheguei no final, eu tava destruído, né? Minha voz tava completamente papocada. Não sei se a galera sabe aí, mas a Coca-Cola faz um pouquinho mal pra saúde. Mas, enfim, terminou o campeonato, eu tava, tipo, muito destruído, muito mal mesmo. Mas, foi bem divertido. Foi um campeonato longo, né? Como eu falei. E eu acho que realmente por conhecer mais o jogo, que era o LoL, né? Que é o jogo que eu mais jogo aí, até com o Koala junto. É uma coisa que eu tenho um pouco mais de tranquilidade, mas realmente foi um desafio, assim. Foi coisas assim que a gente vai moldando e evoluindo cada vez mais. Cara, comigo foi mais ou menos assim também, meu primeiro campeonato foi o Rio Mar Esportes. Eu estava tranquilo também, eu tanto que minha primeira atuação foi como comentarista, não foi como narrador. Eu estava lá fazendo, os comentários, as análises das jogadas, então tentei ali, até que acabei falando pouco nesse primeiro campeonato, eu tinha muito receio de entrar, de acabar cortando, fiquei com aquele receio de falar alguma besteira, mesmo conhecendo o jogo, bate aquela insegurança, né, primeira vez e tal. Então, esse primeiro campeonato pra mim foi muito legal, ter essa sensação de estar lá, de estar falando, mas também foi muito caótico de uma maneira geral, né, até porque foi tudo muito em cima da hora, assim, eu fui chamado em cima da hora, aí tinha que ir para um lugar que era distante da minha casa, cheguei lá em cima da hora do jogo, que se você fica a dica aí, se você estiver começando, não chegue em cima da hora, tá. É Chega bom, com um né? pouquinho de antecedência pra pegar um pouco o clima da parada, pra pegar um pouco principalmente esses campeonatos que a gente narra, que são campeonatos amadores, né, que a gente não tem, assim, um background muito grande dos times pra gente analisar, pra gente trazer aí algum comentário. Então é importante aí você estar sempre inteirado. Mas a minha primeira bancada não foi no Rio Mar Esportes, porque a bancada que eu iria participar, se fosse participar, seria a final, mas na final eles chamaram o Gruntar pra narrar, né. Aí Então, não a teve gente pra acabou gente. não pô, o Gruntar é fera demais. É, E aí sobrou uma vaguinha na e-Byte, na Arena Byte Gamer, que foi minha primeira experiência presencial. E cara, eu achei que eu ia ficar muito nervoso, achei que eu ia ficar muito tenso, mas chegando lá, acho que foi, sei lá, cara, foi uma identificação instantânea, assim, eu não fiquei zero nervoso, já cheguei parecendo que eu conhecia todo mundo há muito tempo,
Então foi muito, muito, muito divertido. E é interessante, cara, esse lance de postura, porque a gente tem um cara que comenta com a gente, que é o Valita, né? Valita, pô, cara, aqui no Ceará acho que não tem ninguém do tamanho dele, assim. O cara é bizarro. Tava agora fazendo os comentários do Mundial de Dota. O cara conhece muito de muita coisa. É um crânio de CS, assim. O cara tem um conhecimento absurdo, Belíssimo crânio, mas diga-se de passagem, né? belíssimo crânio. Um crânio extremamente brilhante. Reluzente. Mas o Boa. ponto, cara, é que o Valita ele tinha um problemão com o público. Ele não. Se fosse pela internet, ele interagia, conversava, tirava onda com o chat, pá, pá, pá. Pessoalmente, o cara travava, assim, ele tinha medo de público e tal. E a gente foi desenvolvendo isso junto. E hoje, tipo, lá no Imagine Land, a gente levou, arrastou o Valita pra cima do palco, pra ele ver as pessoas, pra ele ver um mar de gente, assim. E meio que na marra, assim, ter essa experiência de estar lá, de estar sendo visto, de ter várias cabeças olhando pra você diretamente. E assim, o Valita subiu com muito medo e se soltou. Tipo, de repente o Valita estava num canto extremamente confortável pra ele, Fazendo networking, recebendo fazendo camisa. network. Exatamente, cara. Então foi assim, uma evolução imediata, instantânea, assim, um negócio muito rápido. E cara, isso é muito massa, tá ligado? É a gente sentir que a gente se desenvolve junto, que a gente tá ali num processo de crescimento em equipe e que cada campeonato a gente tá ficando um pouquinho melhor, um pouquinho maior e tal. Então é basicamente isso, assim, as primeiras experiências foram essas. Hoje em dia eu e o Humberto a gente senta na bancada e nem sente mal, pô. É tipo isso. Sabe nem o que vai acontecer. O pessoal diz na hora o que vai rolar, a gente fala, ah, tá bom, ok. Aproveitando que vocês tocaram no Imagine Land, né? É, assim, a Arena Byte aconteceu antes do Imagine Land e depois também, né? Sim. Isso. Agora eu quero saber, depois a gente volta a falar da Arena Byte, que é uma coisa local da gente aqui em Fortaleza, né? Que eu acho muito bacana, de como acontece. E que eu cheguei a participar também tanto no backstage como criei conteúdo na última final que teve, mas daqui a pouco a gente fala da Arena Byte. Eu quero saber, cara, como foi a experiência de sair aqui de Fortaleza e ir narrar o Imagine Land foi em Recife, não é isso? João Foi em João Pessoa. João Pessoa. Pessoa, em João Pessoa, desculpa. Como foi a experiência, cara? Como foi assim? Olha, foi uma. Eu diria que foi uma situação também de engrandecimento. Quando eu digo engrandecimento, não só da parte profissional, mas também da parte assim de como a gente se enxerga como comunicador, né? Eu, tipo assim, eu falei não no profissional, mas assim, é porque pra mim eu consigo dividir entre o comunicador Lucas e o comunicador narrador Lucas, sabe? Tipo, são duas coisas diferentes. Eu e o Humberto, a gente teve aí uma coisa que foi uma responsabilidade, porque de certa forma a gente teve rolou uma falta de direcionamento em algumas coisas, isso aí já foi conversado, mas até pela questão do evento. O evento foi um evento muito do começo, né? Tava começando, então foi o primeiro. Primeira edição, né? Primeira edição. Isso. Teve muita coisa assim que ficou devendo, mas a gente tentou, tipo assim, fazer o máximo possível para poder entregar, né? E a gente pegou ali um setor que era de certa forma, bem bacana, porque era o setor da parte gamer, né? Da parada. Tinha outros stands lá, era como se fosse realmente um Sana, né? Quem conhece o Sana aí sabe como é que é. Só que era um Sana voltado para uma parada mais de inovação de tecnologia. Então tinha todas umas coisinhas assim por trás que eram bacanas, mas também tinha dublador, tinha o Maurício de Souza foi, o Alan Moore, se não me engano, foi também. Então teve várias coisas assim que a galera foi pra curtir e tudo mais. E nossa parte, né, que era a parte de entreter, entre aspas, uma boa galera que passava por ali, foi realmente assim, teve muita questão de atraso, teve muita questão de. Olha assim, foi tanto problema que aconteceu que às vezes eu até tento lembrar das boas coisas mesmo. Que houveram, tá? Teve muita coisa boa também. Mas foi bem pegado, bem pegado. Teve horas que a gente subiu no palco, eu tinha que enrolar de algum jeito. Teve jogo que era pra começar 1 da tarde, começou 5. Teve jogo que era começar às 5, começou às 9 da noite. Então, assim, foi muito puxado, muito pegado. A gente ficou extremamente cansado. O meu filho tinha acabado de nascer, então eu tava muito fragilizado, até emocionalmente, assim. Tinha muita coisa que eu tava tentando, né, ver se dava certo. E então a gente passou algumas dificuldades. Porém, eu sinto que como equipe
Eu e o Humberto, a gente trabalha pra Pro Games, mas a gente não é Pro Games, né? Mas assim, a equipe Pro Gamers, ela é uma grande família pra gente, né? Uma galera que faz um trabalho muito massa com a gente junto, né? Então, assim, eu senti que a gente evoluiu muito nesse ponto, sabe? De parceragem, de como é que a gente enxergava as coisas, as funções de cada um. Tanto que quando a gente foi fazer os eventos depois, estava tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, né? Porque esse evento foi tão puxado, foi tão cheio de carregado de dificuldades, né? Até por ser uma grande, como é que eu posso dizer, um grande evento, né? A cidade toda estava tomada pelo evento. Tinha coisas do Maurício de Souza pela cidade toda, João Pessoa, ó, vital de cidade, bom demais. Mas realmente, assim, tipo, pra mim foi uma experiência muito doida, sabe? Muito doida de tudo, assim, de cansativo, de puxado, mas também de muito agradecimento. E a gente também apresentou palcos aí, tivemos aí convidados bacanas pra caramba, a Diana Zambrosus, que foi lá, colocou a gente maior tempo também, ficou lá com a gente, Subiu no palco com a subiu gente, no né? palco com a Muito gente. legal. Então teve muita coisa legal assim que a gente pôde absorver. E é isso, eu acho que na minha experiência é essa. Não sei se o Betinho provavelmente tem uma visão aí um pouco mais. Cara, Sei. o Imagine Land, pra mim, ele definitivamente ele foi uma experiência gigantesca, assim, cara. Desde a narração de estúdio, né? De estar lá num canto presencial, narrando e tendo que construir uma parada do zero, porque por ser o primeiro campeonato, rola aquele medo, né, de ser meio flopado, da galera não comprar muita ideia. A gente tinha muito receio de não atender por, sei lá, por o campeonato ser de João Pessoa, a gente ser de Fortaleza, e ter aquela desconexão regional. Para quem é do Sudeste, pode ser até estranho, né, porque eles veem o Nordeste como uma grande unidade. Mas grande parte não, pô. Cada lugarzinho, cada estado tem a sua particularidade. Então a gente tinha muito medo de, sei lá, soltar um jargão e esse jargão em João É uma Pessoa ofensa, né? significar uma outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. A palavra fresco, aqui em Fortaleza, é uma pessoa engraçada, é aquele cara que tira onda, que brinca. Cara, você chamar uma pessoa de fresco em Recife, em João Pessoa, o bagulho fica louco pro seu lado. Louco de verdade. Os caras tomam isso pro pessoal e pode dar um problema grande. Então, é, as primeiras transmissões, pelo menos do meu lado, eu tinha muito receio em, em brincar, em fazer alguma interação ali mais pessoal com as coisas. Só que a gente foi vendo que o clima também era muito leve, porque também era uma galera que sentia muita falta desse tipo de atividade, né? Desse tipo de campeonato, de ter esse desenvolvimento de setor. Pro lado de lá, o Imagine Land é o primeiro grande evento de João Pessoa, ao meu ver, pelo menos assim. Cultura João pop, com Pessoa, certeza. de cultura pop, é. A gente via outros eventos acontecendo, mas em uma escala bem menor, infinitamente menor, assim. O primeiro nome de expressão, assim, realmente que chamou a atenção nacional, que veio aí conquistar o público dos outros estados, acredito realmente que tenha sido o Imagine Land. Então, carrega o peso de ser um grande evento, de ser um evento enorme e de ser o primeiro, né? Então, foi muito engrandecedor. Também a questão logística da parada foi muito cansativo. A gente foi pra lá de ônibus, né, então quando a gente chegou em João Pessoa, basicamente, a gente estava muito cansado, tal, a gente tinha poucas horas ali pra descansar, porque o evento já era no outro dia de manhã, a gente chegou ali, na parte finalzinho de tarde, não foi, Lucão? Comecinho de noite? Por É, aí. basicamente, umas 6, 7 horas. E aí a gente tinha pouco tempo para descansar, pouco tempo para entender a cidade em si, onde é que a gente estava inserido. Porque, querendo ou não, apesar de ser pertinho, de serem ali 12 horas de viagem, cara, é um estado que eu particularmente conhecia só a trabalho, assim. Eu só tinha ido a João Pessoa a trabalho, nunca tinha ido para realmente viver a cidade, né? A gente não foi viver a cidade, a gente não É, viveu quase nada, mas deu para ter uma prévia, assim, do que era João Pessoa, né. E, cara, que povo acolhedor, cara. Que pô, povo pra caramba. acolhedor. Onde a gente chegava, a gente era super bem recebido, super bem atendido. Tem até um caso que foge um pouquinho aqui da história. Quando terminou o evento, a gente foi fazer uma confraternização num bar, e o bar fechava meia-noite, né. A dona do bar fechava esse bar sempre à meia-noite. E, cara, a gente fez
uma resenha tão legal com ela, assim, cara, a gente ficou até 2 horas da manhã no bar, brincando no karaokê, conversando, rindo, brincando, e ela indo lá na mesa da gente, conversar, brincar, e pô, cara, foi uma conexão absurda, assim, com a cidade. Infelizmente a gente não esteve aí na segunda edição, né? Mudaram aí algumas coisas no evento e a gente acabou não conseguindo participar dessa, mas a gente tem muita vontade de voltar, assim. Foi um evento que pra gente, cara, é inexplicável, assim. Foi um crescimento gigantesco pra gente como pessoa, pra gente como narrador, comentarista e pra gente como equipe Pro Gamers, cara. Acho que a Pro Gamers ela evoluiu muito nesse processo todo, em tudo que aconteceu, no pré, no pós, e principalmente no durante. Então eu acho que assim, como equipe, a gente tá num nível infinitamente superior a de quando a gente. Antes da gente ir, né? A gente tá num nível infinitamente superior, assim. É bizarro, bizarro o Apes- crescimento. Apesar dos perrengues, né? Foi uma grande escola, né? Total, total. É, só aprende na dor também, né? No pain, no Aí, gain. no pain, no gain, exatamente. Exatamente. E assim, aí. Mas assim, beleza, teve esses perrengues, teve isso tudo. Mas como foi para vocês o fato de ter passado por tudo isso, né? Mas ter conseguido entregar o evento, né? A realização para vocês, pessoal mesmo, de ter feito tudo isso, né? Tipo, ter começado aqui com o PH e tal, aí chegar no evento do post do Imagine Land e tal, que tá crescendo, vai ter a segunda edição, não sei se já teve. Mas já teve. Já teve, né? Então, tipo assim, como foi pra vocês essa realização pessoal, sabe? De esse crescimento que vocês estão tendo nessa área que é tão carente aqui no Nordeste como um todo, né? Tipo, no Sul e Sudeste, Sudeste principalmente, é grande, né? Tem campeonatos nacionais, internacionais, acontece em São Paulo, tudo acontece em São Paulo, né? Mas, tipo assim, mas ver essa evolução, esse crescimento, tipo, porque aqui tem o Sana, né? Tem um evento grande como o Sana. Já tentou se fazer, eu acho que uma CCXP aqui também no Nordeste e tal. Mas para vocês, como é que vocês enxergam pessoalmente o crescimento de vocês pós Imagine Land, né? Como vocês estão depois disso? E como vocês também enxergam isso para o cenário Nordeste, né? Esse crescimento, essa evolução que tem muita gente querendo fazer acontecer, mas é tão carente de produtos e eventos no de esportes, né? É, assim, a gente teve uma. Até o Betinho lembrou, eu até tinha esquecido, pra ser bem honesto. A gente falou bastante da parte presencial do evento lá em João Pessoa mesmo, né? Mas teve uma etapa online que foi muito grande. Foi tipo assim, acho que papo de 2 meses, assim, de puro, puro suco de esportes, assim. Eu acho que o Betinho e eu aí, a gente passou aí bons finais de semana fazendo narração. Era domingo a domingo, velho. É, Domingo a até, domingo. é mesmo, pode crer, tinha até essa semana mesmo. Então, tipo assim, foi bem puxado, cara. Foi assim, uma parada muito visceral, assim, sabe? A gente teve que se adaptar. Então, tipo assim, tinha vezes que eu não podia ir, o Betinho tinha que fazer a narração, aí às vezes eu tava muito cansado, fazia o comentário, o Betinho fazia. Então, tipo assim, a gente sempre fazia umas coisas assim, porque como tava muito pesado, a gente precisava que realmente tivesse essa parceria a mais, né? Um amigo nosso aí, o Thiago, também ajudou aí, enquanto acho que o Beto tinha viajado, não foi, Betinho? Tinha ido pro... Cara, meio que todo mundo ajudou, né? É, O próprio Cabeludo, ele é o Andy, né? ele é um cara, o Andy, ele é um cara da produção, né? Ele tá ali fazendo o community manager, ele faz essa parte de contato direto com os times, mas tal dia, tipo, o Lucão não podia, o Valita não podia, e assim, cara, a gente já tava há mais de um mês fazendo o negócio, então tava todo mundo exausto, e eu cheguei e disse, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém aqui comigo, eu preciso de alguém na bancada. E o cara, meu irmão, sem pestanejar, sentou lá na bancada e disse, meu irmão, vamos aqui, eu não sou comentarista não, mas eu vou tentar fazer. E entregou, pô, entregou um trabalho Oh, legal. o O Fong Fong, também, né? O Shift, no exatamente. Então, comecinho. o próprio Shift, cara, entrou aí nos campeonatos de LoL também. Então, assim, pô, a galera comprou a ideia, vestiu a camisa. Então, ver essa galera, assim, se movimentando pra fazer a parada acontecer, cara, é inexplicável, assim. Né? E eu acho que é o maior ganho que a gente teve.
teve a parte financeira, óbvio, mas esse ganho como equipe, esse ganho como empresa, como até de amizade mesmo, cara, isso é impagável. Com certeza. Então, assim, em relação a Imagine Land, acho que foi isso, foi realmente muito longo. Em relação ao Nordeste, a gente realmente tem uma carência muito grande aqui. Inclusive aqui na nossa própria capital mesmo, acho que tem pouca gente, assim, que faz o que a gente faz. Tem alguns que são nichados, né? Por exemplo, a galera do Free Fire tinha bastante. Tem um grande parceiro meu aí, é o Dunk, que tá agora em São Paulo também trabalhando em narração. O cara é, porra, genial, assim. Faz uma narração muito boa. Hoje eu não sei se ele tá no Free Fire, mas eu lembro que ele chegou até a narrar o jogo do Flamengo LOL, pela TV do Flamengo, né? Flamengo TV. Então, assim, são poucos, de fato. E eu não digo nem assim que são poucos porque a gente. Ah, porque monopoliza e tal. Não é assim, é porque realmente a gente realmente tem uma carência muito grande. Tanto de material humano em relação a jogos, né, em si. Porque, assim, infelizmente, tem alguns times que monopolizam, né, os campeonatos. Então a gente tem aí basicamente dois, três times aí que sempre estão ganhando alguma coisa aqui. Isso até, tipo. Isso, por incrível que pareça, não desmotiva as pessoas, mas ao mesmo tempo deixa o campeonato um pouco menos competitivo, vamos dizer assim, né? Então, assim, às vezes a gente vai narrar um campeonato, aí tá, tipo, sei lá, 50 pessoas assistindo na loja, e aí chega na final tem pouca gente, porque só sobrou os caras que sempre ganham, e os caras que sempre ganham, às vezes nem amigo tem. Então, é bem complicado. Pra eles é só um dia de ganhar um periférico novo, né? Então, a gente tem essa dificuldade também na parte de narração, né? Então, tipo, não são muitas pessoas que estão nesse ramo com a gente. Isso aí provavelmente pode ser que mude, né, Betinho? Daí pra frente, a gente pode ter A gente umas fala no novidades final, a gente novas. fala no final. É. Mas a gente tá nesse nicho há muito tempo. Outra coisa que dificulta bastante, mas isso é realmente uma coisa que a gente não vai conseguir mudar, acho que nesse século, eu acho que é a questão dos servers também, né? O Nordeste, ele, apesar de ter um bom pico ali, vou dizer assim, um pico razoável para algumas regiões, em comparação a algumas regiões, como o Norte, por exemplo, a gente ainda tem um pinho muito alto, a gente ainda tem uma questão assim dos servidores ser mais em São Paulo. Então esses campeonatos de grande visibilidade normalmente não acontecem aqui, se não for pela empresa, né? A Riot, por exemplo, se a Riot vier fazer aqui, eles vêm com a equipe deles. Eles normalmente não liberam a servidor de torneio, então tem toda essa questão aí que às vezes dificulta bastante. Então a gente tá vivendo assim uma ressaca, talvez, desses grandes campeonatos, né? Que no começo aí desse 2015, 2000 pra frente, que tava tendo bastante, mas agora deu uma certa estagnada e tudo mais. Mas eu sinto que as coisas vão começando a melhorar. Principalmente pela questão dos jogos estarem um pouco mais, vamos dizer assim, mais democráticos, né? Hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, o Valorant, que a gente tem equipes muito boas aqui no Ceará. A gente tem o LoL aí, que tem algumas equipes boas também aqui, mas também, como eu falei, são pessoas que sempre são sempre cartas marcadas, porque são os caras que normalmente sempre ganham. Mas a gente sempre tenta fazer algumas coisas para poder melhorar, né? O Betinho sabe aí, a gente às vezes faz campeonato que é low elo, né? Para as pessoas que não são tão boas assim, mas querem se divertir. Aí, às vezes a gente faz campeonato aí de outras modalidades, tipo, no LoL tem o Aran, né? Que é o modo aleatório. Então as pessoas vêm jogar, vão jogar na sorte, vai depender bastante ali da sorte também. Que Então a vale gente sempre. ressaltar, né, Lucão, que o campeonato de aranha que a gente fez, a equipe que ganhou não tinha os caras de sempre, né? Foi Isso. surpresa, assim. Exatamente. Então a gente sempre tenta dar uma variada justamente para deixar o campeonato mais plural. Para as pessoas sentirem que dá, tá ligado? Não, no próximo vai dar certo. Pra você ter ideia, eu já ganhei o campeonato. Eu, Lucas. Então, assim, Massa. a gente consegue fazer essas coisas, sabe? Tentar modificar, tentar abraçar cada vez mais o público. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a questão da região ser um pouco mais complicada, ela dificulta. A questão das pessoas só olharem Sudeste e tudo mais também dificulta. Mas é uma questão de realmente resiliência, né? Não desistir. Pra ver se a gente um dia vai vencer. A gente tá se caminhando pro final, certo? E tu, Humberto, disse que tinha alguma coisa pra falar aqui no final. Tu quer dizer logo? Ih, rapaz, então vamos nessa.
Cara, Vai. é mais um recado, assim, pra galera que quer começar a narrar, que tá aí iniciando, que tem ou então que nem iniciou, mas que tem ali a curiosidade, né. Eu, o Lucão e o Valeta, a gente tá preparando um programa de incentivo aí pra galera que quer entrar no mercado, que quer entrar no meio. A gente desenvolveu um curso de 12 aulas aí, que vai envolver desde a história da narração brasileira, né, como que a narração esportiva, de uma maneira geral, chegou aqui no Brasil, passando por grandes nomes, a gente fazendo, análise de técnica vocal, aulas práticas, enfim. É um curso bem completinho aí para quem quer entrar no mercado, e a gente vai disponibilizar isso muito em breve, a um preço bem acessível, assim, para quem quer entrar no processo. A gente ainda tá ali na parte de negociação, né, tem um parceiro querendo entrar nessa jogada pra gente ter uma sala de aula legal, pra gente ter ali um Um ambiente espaço, né? presencial, um espaço, né, pra gente executar essa aula, mas caso essa parceria não role, a gente vai fazer online mesmo e vai dando ali os nossos pulos, mas de toda forma, a galera que quer começar, que quer entrar no mercado de narração, de comentário e até de apresentação, porque é um outro setor que a gente acabou não falando, né, mas o apresentador, que hoje eu e o Lucão aí, a gente divide esse papel, a gente tá sempre assumindo aí a frente, fazendo essa interação. Mas para essa galera que quer começar, fala com a gente no direct, manda aí uma mensagenzinha e vamos trocar essa ideia, porque o conteúdo tá muito bom, tá muito rico, assim. Para quem quer começar, acho que é uma boa porta de entrada aí. Onde é que eu me inscrevo? Que eu fiquei interessado. Então, as inscrições elas não estão abertas ainda, mas manda mensagenzinha pra gente que a gente vai te atualizando aí do processo, né, de como é que anda a situação. A ideia é que a gente lance até o final do ano ou no começo do ano que vem, até porque a gente sabe que final do ano é complicado por conta das festas, né, Natal, Réveillon, enfim. Então provavelmente vai ficar aí para o comecinho do ano que vem essa proposta. Então, qualquer coisa, no começo do ano vocês voltam aqui para falar comigo de novo sobre esportes e tal, coisa do tipo, e faz o Perfeito, lançamento aqui comigo aqui Perfeito. do curso. Belezinha? perfeito, perfeito. Vai começar mais uma vez. Tudo vira terapia. Sim, galera. A gente tá indo agora pra parte que eu falei no começo do podcast que eu quero ouvir uma história de vocês, certo? Mas eu quero ouvir uma história que vocês dois dividiram, beleza? Beleza. Mario, velho. Mas não pode ser daquelas não, Lucão, tem que ser uma Não. mais Ainda bem que a gente dividindo, né? Senão eu ia ter que contar a história do traficante de piroca de novo, né? Rapaz, a história do traficante de piroca, ela é genial, porque ela tem muitas camadas, e o melhor de tudo é que ela envolve pessoas que no início da história elas nem estavam, né? E a gente nem sabia que elas também faziam parte desse plot, o que deixa tudo mais maravilhoso. Pra você que quer escutar a história do piroca, aí tem um podcast aí do Cabeçalho. Não sei qual o número não, mas o Também não Gustavo lembro bota, quanto. bota na descrição aí, né? Eu tenho que lembrar. É muito boa, muito boa, muito boa. Betinho, pensando aqui. Ixi, uma história da O gente difícil junto. é a gente botar uma história junto em que eu e eles tivemos sãos, e muito importante isso, e que não envolva nome de terceiro pra depois não dar BO pra nós, né? Aí já Pior. fica bem restrita assim, essa situação. Então, Pior que vamos, é. vamos colocar um funil aqui. Fala alguma Vai. coisa aí sobre esse tipo de narração mesmo, alguma coisa engraçada no Imagine Land, no qualquer outro campeonato, não sei. Lucão, quer contar a história aí dos apelidos que a gente. Ah, boa. Não, é porque Não, mas às é bom, dá pra contar. que às vezes é só engraçado na nossa mente, né? Mas enfim. Ah, é verdade, é verdade. A gente tem, a gente tem, a gente tem uma equipe, né? Como o Beto já falou aí, uma galera bem diversa, né? Galera que trabalha com a gente aí já há bastante tempo. Então, tipo, já são nossos amigos, né? De certa forma. Quando a gente viajou, a gente ficou em quartos juntos. Eu e o Humberto, a gente ficou junto com o Cabeludo, né? Que o Gustavo conhece bem aí, o Andy, né? O Conheço. nosso mano Matheus aí. E a gente sempre dividiu o quarto. O desgraçado do Andy foi dormir no chão, né? Teve todo esse detalhe aí.
quem não me conhece, eu tenho um tamanho pecuário, né? Então me botar no chão foi uma tortura muito grande, mas eu também não queria discutir, tava cansado. Mas a gente foi criando esses apelidos, né? Porra, não sei explicar, mas assim, o cara que foi com a gente era um fotógrafo, né? Nosso mano Goiaba. Que a gente não sabe. Se você me perguntar hoje, eu não sei o nome dele. Não sei. Eu passei, Goiaba ficou marcadíssimo na cabeça. eu passei 5 dias com esse cara, eu não sei o nome dele até hoje, eu não lembro o nome dele. Mas assim, ele teve com É a gente no Léo, pô. quarto. Léo. Léo? É, isso mesmo? É Léo. Léo Goiaba. Léo Goiaba. Cara, Goiaba por quê? Eu não faço a menor ideia. Alguém falou alguma coisa? Eu sei. Você quer que eu conte? Vai, conta. Cara, a gente tem um cara que trabalha com a gente, um grande brother nosso. Ele. Que é o Sr. Ackerman, né? Ele é um cara de uma dicção complicadíssima, cara. Assim, Muito dura, ele. muito dura. Muito difícil, assim, entender, compreender legal o que ele fala é realmente complicado às vezes. E, cara, a gente tava no. Os cafés da manhã, eles eram sempre muito engraçados, né? Assim, a Muito. gente resenhava muito e tal. E ele, além de não ter a dicção muito boa, ele também não tem a audição muito boa. É isso. E o nosso mano Goiaba tava comentando sobre. Enfim, sobre o trabalho dele, né? Sobre fotografia e gravação. E ele foi falar, ele falou a seguinte frase, a aspa foi essa: hoje, quando vocês forem narrar, eu vou ter que colocar um microfone de vocês pra gravar alguns comentários que vocês estão fazendo. Batiguti vira com a boca cheia de pão e dá um grito no meio do restaurante: tu vai levar goiaba? E aí, meu amigo, acabou. O apelido do Caba ficou Goiaba pra sempre. E o Batiguti, que é o Sr. Ackerman, ficou Batiguti por quê? Não, antes No de hotel mais que a nada, gente. ei, calma, calma. Vai, A vai, gente, vai. a gente, a gente gosta, a gente sempre assim, né? Eu e o Beto, a gente bulina os caras muito, muito triste, né? O Batiguti, quando chegou em João Pessoa, o apelido dele era Chaveirinho, porque ele foi para um. Ele É veio de, verdade. ele veio de ônibus ou com os outros caras mais cedo, né? O Valeta, inclusive. E ele parou numa loja lá para comprar um chaveiro para a família inteira dele. A galera pediu para ele levar um chaveiro. Então, assim, a gente começou a forçar esse apelido. Ele não gostava, obviamente. Sempre bom quando o cara não gosta do apelido. Então a gente ficou chamando ele de Chaveirinho, Chaveirinho. Só que, tipo assim, um forçado meio chato mesmo. É chato Mas mesmo, vale mas lembrar que é chaveirinho porque ele pagou R$ 30 em um cada chaveiro. chaveiro. Exatamente. O chaveiro era tipo assim, bem-vindo, você veio até Natal, só que a gente tá em João Pessoa. Era desse jeito. Então, tipo, tem essa parada. Quer continuar, Betinho? Então, cara, e ele é um cara meio rústico, assim, né? Ele é um cara de modos pré-homo sapiens, assim. Sim. E ele. A gente tava num hotel que era um hotel, assim, relativamente chique e tal, um padrão bem legal. E as pessoas que trabalham nesse hotel são extremamente educadas, assim, Muito todo mundo é educado. muito educado. E tinha um rapaz que ele vinha limpando as mesas, né? Enfim, fazendo a reposição dos pratos. E nesse dia, a gente desceu tarde pra tomar café. Então a gente desceu, se serviu ali um pouquinho, e o iogurte que estava exposto lá só dava um copo. Então, o nosso mano senhor Ackerman foi lá, botou no copinho dele, o copinho de iogurte, beleza, ficou felizão. Deixa eu fazer só um salientado aí. Nessa Vai. época, lá na Pessoa, o pessoal puxa o Di, né? Di e tal, não sei o que. É como é em É. Recife. E o nosso amigo Batiguchi, ele estava extremamente pessoense, assim, mano. O cara tinha virado Ele paraibano. incorporou o sotaque, assim. Ele tava muito sotaque. Pode continuar. Então, esse rapaz, né, que faz ali a limpeza e tal, ele chegou e falou assim: bom dia, senhores. Os senhores gostariam de mais alguma coisa? E a cena era o seguinte: era o Batiguti atacando 7 pães ao mesmo tempo, a boca dele extremamente cheia, um bigode de iogurte extremamente marcado. Ele vira pro homem e começa a gritar a plenos pulmões: Batiguti! Batiguti, eu quero Batiguti! Traga Batiguti! Num desespero que um bêbado não pede cachaça no bar, entendeu? Desse jeito, assim. É um negócio fora do comum. E nisso, a gente teve uma crise de riso, assim, na hora foi muito engraçado. Você que tá ouvindo aí, se você não estiver rindo, abra o seu coração. Abre seu coração. Tente se colocar na posição que a gente tava. Tenta entrar nesse ambiente.
Porque foi uma loucura, cara. Era uma loucura. O ambiente extremamente silencioso e um homem com a boca cheia de pão gritando Batigute, que é uma marca cearense, assim, que não existe Batigute lá. Lá as pessoas chamam de iogurte, normal, como todo o resto do Brasil. E ele gritando Batigute e o homem sem entender o que é Batigute. E ninguém conseguia Eu tô traduzir chorando para de esse rir, cidadão. Ninguém conseguia transmitir para esse cidadão o que era Batigute, porque ninguém conseguia parar de rir. Então, desde então, esse cara ficou sendo chamado de Batigute. E nos campeonatos, um time de LoL adotou essa parada. Foi. E eles levam todo campeonato um saco de Um Batigute. saco de Batigute pra ele. Tem uma foto dele agarrado com o Batigute, é muito bom. É muito bom. Tem um Ai. pequeno adendo aí numa história, mas não chega a ser uma grande história, mas é uma história que a gente, assim, metade da equipe é toda casada, né? Eu, Humberto, o Cabeludo, o Batigute, todo mundo só o Goiaba e o Valida, que não era, eu acho. Acho Só, que né? sim. Pronto, então a gente foi pra a gente saiu uma vez à noite, a gente foi pra pizzaria, né? Comer meu rodízio lá. Rodíziozinho pesadinho de bom, muito bom. Lá no negócio que era meio com um trem, né? Era, eu não lembro o nome do lugar não, mas era bem de frente pro letreiro de João Pessoa. Aí a gente foi pra esse negócio e a gente combinou lá que a gente iria dizer pra todo mundo que a gente foi pra um cabaré e que o Valita tinha se agarrado com uma mulher lá e dormiu com a mulher lá. Tipo assim, eu não lembro nem qual foi o nome que a gente inventou, se era Natália, Sheila, alguma coisa, era um nome bem assim, né? Aí no outro dia a gente contou pro Pedro Go Games aí. Grande PH. Moleque, Que o tem PH episódio ficou... aqui, que tem episódio aqui com a gente. Exato. O PH ficou a viagem todinha extremamente... É uma mistura de desconfiado com horrorizado. Curioso, pô. Aí, tava curioso. O que aconteceu? Porque cada vez a gente aumentava um pouco a história. Diferente, é. E ele ficou muito... Meu Deus, o que foi que aconteceu nesse quarto? O que foi que aconteceu nesse cabaré? E, cara, foi incrível. O Valito lá, e o pior de tudo que o Valito não podia desmentir, então tava muito engraçado. Ele tava tipo, tentando dizer assim, foi mesmo, vai ficar só balançando a cabeça. Só que o Valito, quem conhece, sabe, né? Quem conhece sabe. É aquela carinha assim, né? Ele falando, não, tá, foi. Como é que era o nome, Valito? Sheila. E todo dia era um nome diferente, era Sheila, era Stephanie, era Janaína, Larissa, sei lá, a gente inventava o nome aí. Mas foi muito divertido. Uma viagem muito boa. As partes muito boas de resenha foram incríveis. Incríveis mesmo. Ah, cara, eu tô chorando de rir aqui, sério. E o Max Lachiga tá doendo aqui. Batigute, Batigute! Muito bom. Ei, galera, muito obrigado por ter Tamo participado aqui, certo? Vocês querem deixar algum recado? Já falaram do curso, mas tem alguma outra coisa que vocês querem falar? Lembrando, né, que o episódio de vocês vai sair no dia 5 de novembro, já vai estar rolando, né, o LCG, não é isso? Isso, LCG. Que acontece a final, então, se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, a final do LCG acontece no dia 8, 9 e 10 de novembro, correto? Perfeito. Isso. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Não, assistam a gente lá, né? Façam aí aquela forcinha pra nós. E eu acho que segue a gente nas redes, né? O Humberto e o FalaCaster. Eu até vou fazer. Com K, tá? Exatamente. Eu até vou fazer um perfilzinho, mas é porque eu sou um cara um pouco enrolado. Mas se você quiser seguir só por seguir mesmo, acho que meu arroba vai estar aí, Lucas e Lucas. E acho que é isso, né? É isso mesmo, então segue a gente aqui nas redes sociais. O meu é KoalaCaster, KOALACASTR, KoalaCaster. E eu tô começando aqui um processo de produção de conteúdo pro TikTok, né? Também é KoalaCaster. Sigam lá, deem uma moralzinha. Essa semana, não sei se vai sair o vídeo, mas até o comecinho da próxima, que no caso, quando você estiver ouvindo, já vai estar lá. Eu vou soltar aí algumas dicas, curiosidades... e histórias, causos de narração, né? Então, se você se interessa pelo conteúdo, acho que você vai gostar. E muito Batigute! Muito Batigute! Pois, galera, muito obrigado. E quem ouviu a gente até aqui, até a próxima. Valeu! Valeu! Esse podcast foi editado por Eduardo Freire. Foda, isso é foda.